Olá, boa noite, bem-vindo aqui à TV Estadão, mais um dia da nossa parceria com a Direito GV, acompanhando, analisando, tentando entender aí as sessões do Supremo Tribunal Federal para julgamento dos recursos do mensalão. E que sessão nesta quinta-feira, e até por isso, por um dia mais do que diferenciado, mais um dia de muita notícia, de muita coisa acontecendo aí no Supremo. Hoje a gente tem um formato um pouquinho diferente, além do Rubens Gleiser, que é professor da Direito GV. Muito obrigado, Rubens, boa noite, bem-vindo aqui à TV Estadão. Eu que agradeço. Nós temos também a participação do professor José Álvaro Moisés, da USP. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui também à TV Estadão. E muito obrigado você, ouvinte da TV Estadão, espectador da TV Estadão, aqui do portal estadão.com.br. Você já sabe, se quiser fazer as suas perguntas, participar da nossa conversa aqui, basta usar o Twitter, use a hashtag #ParticipaEstadão, Jogo da Velha, Participa Estadão. A gente vai comentar aqui as suas perguntas, os seus comentários, vamos lê-los aqui no ar e ao longo desta conversa aqui sobre o que foi esta sessão de hoje. Uma expectativa em torno do Supremo para que concluísse hoje se aceitaria ou não os embargos infringentes. O placar terminou 5-5. A decisão vai ficar para a quarta-feira da semana que vem. Um dia, ao longo desta tarde, muita expectativa. Ministro Celso de Mello, que é o decano da corte, que vai dar o voto decisivo, chegou a estar nos trending topics do Twitter, aí um dos assuntos mais comentados no microblog. E é sobre a sessão de hoje, o placar havia terminado em 4-2, terminou hoje 5-5. Rubens, vamos começar contigo aí do ponto de vista do que foi a sessão no seguinte sentido. 4 ministros votaram hoje e 2 ministros votaram de forma muito alongada, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Como é que você viu aí as estratégias dos dois? Virou um jogo, uma disputa entre dois lados. Quem quer aceitar os embargos infringentes e quem quer recusar os embargos infringentes. Eu acho que é impressionante, Yuri, o quanto que no final das contas esse julgamento, essa sessão caiu na boca do povo e se desenvolveu como uma partida de futebol, que é algo que não é absolutamente saudável, né, ou algo desejável nas instituições judiciárias, mas o fato é que está acontecendo dessa maneira. Pensamos em placar, os ministros, todos eles fizeram se valeram de suspense para os seus votos, né? Então colocava, ponderei isso, ponderei aquilo, um pouco mais alongado, um pouco mais charmoso do que o usual, e deixaram e se valeram dessa atmosfera de suspense, né? Em que o potencial voto de Minerva poderia estar com cada um deles. Precisava-se apenas de um voto a mais do que os imaginados para que o resultado fosse encerrado. E no final das contas, foi estendido até o decano Celso de Mello, que ficou com essa responsabilidade de fazer o voto definidor, né? E nisso deu para sentir um pouco os votos bastante alongados do ministro Gilmar Mendes, vociferou bastante e colocou uma ênfase bastante distinta nas consequências. Todos os outros votos dos ministros se pautaram, ou se revestiram, pelo menos, de argumentos mais técnicos. O viés que cada ministro quis transmitir era de estar realizando uma análise técnica. O ministro Gilmar Mendes aproveitou e não se importou em fazer que seu juízo estava especialmente pautado por questões consequencialistas, de desgaste da corte, de questões políticas, e fez juízos e valorações de todo tipo de natureza política. Marco Aurélio Mello também acho que foi um pouco nessa linha. Isso. E aí até pedir para José Álvaro Moisés já participar conosco. Acho que o que o Rubens colocou é, de fato, muitas das falas, principalmente do ministro Gilmar Mendes, foram de conotação muito política, não, José Álvaro? Como é que você viu o posicionamento do Gilmar Mendes, lembrando questões de condenações, citando inclusive votos do ministro Celso de Mello no que diz respeito a que o esquema do mensalão foi um atentado contra a administração pública, foi o termo que ele usou, deixa eu pegar aqui na minha... Acho que é antirrepublicano. Exatamente. Não, ele usou um termo mais específico. Ele disse que foi um atentado à democracia. Exatamente, pois é. Quer dizer, ele, num certo sentido, chamou atenção para as consequências, para as implicações do resultado do julgamento em termos de o estágio em que nós alcançamos a democracia brasileira. Eu acho que isso é interessante. Acho que isso é realmente muito interessante, porque, veja, todo esse processo, de alguma maneira, está galvanizando uma série de questões. Não é apenas
digamos assim, a decisão judicial estrito sensu, mas é uma recuperação da imagem da justiça no Brasil. Quer dizer, a justiça, ao lado de outras instituições, é muito criticada, não é? É menos do que o Congresso, menos do que os partidos políticos, não é? O grau de desconfiança que a população tem em relação às instituições é maior em relação a essas outras duas instituições. Mas o fato de que o Congresso propiciou essa abertura, não é, ao vivo, online, o tempo todo, tem um acompanhamento da opinião pública de uma parte importante da sociedade, não é, que está com isso, digamos assim, entrando em contato, por um lado, no funcionamento da justiça, mas ao mesmo tempo reconhecendo como essa instituição toma decisões que têm relação com a vida do país, têm relação com a vida das pessoas, né? Então, desse ponto de vista, eu achei que algumas das falas, a do Gilmar Mendes principalmente, mas também a do ministro Marco Aurélio Mello, num certo sentido, foram nessa direção. Mostrar como, para o país, a decisão, que tem uma tecnicalidade jurídica, é claro, saber se é a lei ou se é o regimento interno que prevalece para a adoção dos embargos infringentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a consequência que isso tem para o funcionamento da Corte, para a Justiça. O ministro Marco Aurélio Mello, agora no final, fez uma longa digressão para mostrar a relação disso nos diferentes níveis de funcionamento do judiciário. Acho que isso tem um efeito muito importante do ponto de vista da opinião pública. Agora, o fato de não ter tomado a decisão hoje, ter jogado, né, como o Rubens disse, num certo sentido, deixou a final do campeonato para quarta-feira da semana que vem, vai, num certo sentido, mobilizar mais opinião, mais debate, mais controvérsia, e eu acho que é interessante acompanhar como é que isso vai ser percebido nas redes sociais. Pois é, e, bom, as redes sociais hoje, ao longo do dia, foram acompanhando, a gente via alguns comentários de Facebook, no Twitter principalmente, muitos comentários, como eu disse, Celso de Mello foi uma das frases ali de liderança de trending topics no país. Teve um certo momento em que o ministro Marco Aurélio começou a votar e também entrou na lista e depois saiu. E falando de Marco Aurélio Mello, vou colocar uma questão para vocês dois, que é justamente na parte final do voto do ministro Marco Aurélio Mello, houve um debate entre ele e Luiz Roberto Barroso, que Luiz Roberto Barroso colocou exatamente essa questão, chegou a dizer ali, eu julgo de acordo com o que eu acho correto, com o que eu acho justo, que é o papel de um juiz. O juiz é uma das filosofias do direito, né, Rubens, de o juiz julgar com a sua consciência, e chegou a dizer, não julgo pensando em manchete favorável. No dia seguinte, Marco Aurélio Mello rebateu também com essa questão que o José Álvaro Moisés colocou, de também a importância das decisões do Supremo e da Justiça como um todo para a sociedade, e chegou até a dar uma provocação ali de veterano sobre o novato, chegou a dizer, vejo que o novato parte para a crítica à corte, ficou ali uma situação. Como é que vocês viram esse debate final ali entre Marco Aurélio Mello e Luiz Roberto Barroso? Bom, eu acho que existe uma pequena nota de rodapé, até complementando o professor Moisés, de que, apesar de todos os ministros dizerem que respondem à sua consciência, que nenhum deles está mais ali para resguardar a Constituição e a ordem jurídica do que responder à opinião pública, é notória a movimentação dos ministros durante todo o julgamento, inclusive algumas questões que têm ocorrido agora lateralmente, de tentar ser mais claros para a população que está assistindo. O ministro Ricardo Lewandowski, por diversos momentos, na primeira e nessa segunda fase do julgamento, fez questão de usar exemplos didáticos para os leigos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao decidir sobre a perda do mandato do Ivo Cassol, usa parênteses para deixar mais claro o que os jargões jurídicos significam. Então, a Corte incorporou a transmissão ao vivo do A Corte incorporou, então, nos seus maneirismos, nas suas falas e até um certo ponto que transparece também nas suas decisões, ainda que isso não esteja sendo admitido. Eu acho que é inevitável reconhecer que um julgamento como esse tem um conteúdo, um contencioso político muito forte. Sem dúvida. É claro que se esse processo se prolongar para 2014... Eu, se estivesse no lugar da presidente Dilma Rousseff, imaginaria como é que isso seria o efeito sobre a campanha eleitoral, sobre os altos e baixos dela. Então, acho que o Planalto, como a mídia indicou hoje, né, exatamente. os assessores, num certo sentido, gostariam que o processo se encerrasse. Quer dizer, tem esse... Mas isso não é, evidentemente, o elemento mais forte na decisão dos juízes.
Acredito que não seja. Não é? Mas, em todo caso, mesmo os juízes, como todos eles estão dizendo, né, principalmente o Barroso, agora fez uma declaração muito enfática nessa direção. Não me inclino à repercussão e à opinião pública, me inclino à minha consciência voltada para o que é constitucional, para a garantia do direito das pessoas, dos indivíduos, o que, aliás, é muito bom. Digamos assim, império da lei é uma condição fundamental da democracia. Agora, o problema é que, neste caso, nós temos um elemento aí de divergência que é entre uma lei maior e um regimento, né? Então, nesse contexto, o modo como os juízes estão decidindo, não é, incorpora esse componente de tecnicalidade, mas eu acho que incorpora o efeito político da decisão que eles vão tomar. E é evidente que talvez o efeito político mais importante é a expectativa que se criou na opinião pública. Vários ministros chamaram atenção para isso. Alguém disse, inclusive textualmente, nós estamos procurando corrigir, não é, erros ou distorções que ocorreram em outros momentos da vida do país. Ora, uma corte dessa natureza, nesse momento da vida do país, né, querer fazer uma correção em atitudes, é uma coisa muito importante. Quer dizer, você pode gostar ou não gostar dessa atitude, mas ela tem efeitos políticos muito importantes, mesmo que alguém diga, nós não estamos decidindo politicamente. É, digamos assim, inevitável esse conteúdo político. Agora, o Supremo, como a gente mesmo já colocou aqui, né, Rubens? O Supremo é uma corte política, né? Sim. E aí, talvez esse debate todo que está ocorrendo em torno do julgamento mensalão deixe isso exposto de uma forma muito clara para quem ainda não percebia isso. Sim. Né? Eu acho que isso só precisa ser nuançado para não dar a impressão de que, por ser uma corte política, as razões deles são exclusivamente políticas. Porque se fosse isso, era melhor eleger um bando de representantes que, em tese, poderiam fazer isso senão com muito mais legitimidade. Parlamento e não corte judicial. Exato, né? Eles têm interesses políticos, as questões são o juiz, ele pode tomar decisões políticas desde que embasadas com uma argumentação que o político nem sempre precisa ter, né, Zé? Isso. O político ele pode adotar uma posição... Aliás, essa questão remete para uma coisa que nós estávamos discutindo antes, que é saber se, eventualmente, ministros que foram nomeados pelo presidente Lula e ministros que foram nomeados pela presidente Dilma estão votando de maneira diferenciada. Há uma certa diferenciação, mas eu concordo com o Rubens, eu acho que é preciso nuançar isso e não acredito que isso está estritamente ligado, voltado ao interesse imediato do presidente A ou do presidente B. Quer dizer, isso sempre ocorre, né? Sempre tem tendências que de alguma maneira se expressam. Quer dizer, o ministro Celso Mello foi nomeado pelo Collor. Né? O Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique. Celso de Mello pelo Sarney. Quer dizer, dos 11 ministros, 8 foram nomeados nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, governo Lula, governo Dilma. Então, eu acho que, num certo sentido, isso, embora possa ter esse componente num sentido muito geral, mas a Corte, eu acho que está se comportando como uma Corte Constitucional. E há algo que apareceu no debate de hoje, esse foi um processo longuíssimo. O cuidado com que se examinou, não é, a denúncia do Ministério Público e tal, eu acho que foi muito grande, muito... Então, acho que isso também tem, se for possível dizer isso, uma lição para o país, né? Tem instituições que funcionam mal no Brasil, mas tem instituições que estão se corrigindo, estão funcionando bem. Isso, do ponto de vista da percepção do público, eu acho que é muito importante. Eu gostaria só de fazer uma pequena nota de rodapé, porque acho que é bastante interessante essa anotação sobre a qualidade do julgamento. O tempo que foi dedicado à sustentação oral dos advogados no plenário, ao exame das provas, dos fatos, os debates que ocorreram. Eu imagino que não ter acesso aos embargos infringentes não fere um direito de defesa. Alguém que passou por esse único julgamento teve muito mais oportunidade de defesa do que alguém que passa ali no juízo criminal na primeira instância, segunda, tribunal, recebe HC. Então, isso eu acho uma coisa muito importante, essa nota de rodapé que você está fazendo, extremamente importante, porque foi um longuíssimo processo em que nós vimos os advogados, não é, indo, vindo, buscando fatos, trazendo elementos, durante a fase simplesmente de tomada propriamente de depoimentos, do contraditório, de investigação, e depois durante o processo. Então, num certo sentido, esta decisão, quer dizer, esse processo na Corte Suprema passou por todas essas fases, né?
O que dá a essa decisão sobre aceitar ou não os embargos infringentes um conteúdo muito específico, né? Não é apenas de tecnicalidade, ele tem, portanto, uma dimensão política. E acho que a Corte, num certo sentido, está levando em conta essa dimensão. Todo o trabalho que já foi feito. Agora, posso fazer uma segunda claro, nota, Jota? Sempre aqui? A segunda, que a fala foi muito estimulante, mas sobre as instituições funcionarem. Há muito ceticismo sobre tudo que tem caráter político no Brasil não funcionar. E muitas vezes relaciona a nomeação do presidente e o ministro, normalmente é uma coluna, né, de um lado o ministro e o presidente que nomeou, e se imagina que em qualquer caso o presidente pode pegar o telefone e ligar, vota assim assado, imaginando que é um completo aparelhamento. E o que fica muito transparente é que o julgamento do mensalão ocorre num Supremo Tribunal Federal, cuja enorme maioria dos ministros foi nomeada ou no governo Lula ou no governo Dilma, e ainda assim há condenações. Ainda assim há juízos condenatórios, há bons debates de altíssimo nível. A instituição funciona, em certa medida, como o professor Moisés vinha falando antes, até passar na frente do Legislativo, que em tese seria o representante por excelência dos anseios populares, seria uma instituição que é a princípio contra-majoritária, respondendo à população. Exatamente. Não, o processo está mostrando um grau de autonomia da Suprema Corte que é exemplar. Uma capacidade da Corte Suprema separar as questões e, num certo sentido, decidir independente de influências. O caso mais famoso, num certo sentido, foi a declaração do ex-ministro José Dirceu de que o ministro Fux o teria procurado na fase inicial. Não obstante isso, o Fux está votando de maneira independente. Quer dizer, a Corte, desse ponto de vista, eu acho que está dando... a sua lembrança do Legislativo é boa, está dando uma indicação de que as instituições e os responsáveis pelas instituições podem corrigir distorções, erros. Eu acho que nós não estamos vendo isso com tanta clareza no caso do Legislativo. O Legislativo, por uma série de razões, patina de vez em quando em torno dos mesmos erros e das mesmas distorções. A gente está vendo essa situação agora, com o voto secreto, por exemplo. Voto secreto. Como nós vimos agora. O Supremo não, os juízes, pelo menos do Supremo Tribunal Federal, estão indo numa outra direção. E acho exemplar isso, Acho muito importante. Aí a questão do judiciário talvez seja que a gente está falando do Supremo, da corte mais alta, da elite do judiciário, e a gente sabe que descendo ali para a base do judiciário vai encontrar outros problemas, talvez problemas tão graves quanto alguns dos que a gente vê no legislativo. Eu queria colocar uma questão aqui que repercutiu bastante nas redes sociais e como a gente estava falando do funcionamento das instituições. Voltando àquela analogia do jogo de futebol, ficou de fato uma torcida para um lado e para o outro para aceitação ou não dos embargos infringentes, como se fosse um julgamento de mérito, de condenação ou absolvição. E ontem, com a participação do Garcês, do José Garcês Girardi, que também é da Direito GV, ficou muito claro isso. Aceitar os embargos infringentes não significa julgar mérito. Agora, do ponto de vista de imagem que vai ficar disso caso o Supremo aceite os embargos infringentes, na avaliação de vocês acham que vai afetar a imagem do Judiciário nesse sentido, de parecer que o Judiciário está colaborando para a impunidade? Olha, eu não acredito nisso, viu? Eu acho que, claro, que é uma decisão controversa, vai ter muita oposição, mas a ideia de que vai simplesmente retomar uma tradição de impunidade, eu não creio, porque acho que o processo todo primeiro teve muita informação, e acho que agora esses dias, então, vai ter uma overexposition, num certo sentido, porque a grande decisão... Digo por nós, jornalistas, vamos quebrar a cabeça para ter notícia até quarta-feira. Jogou tudo para a quarta, E então as pessoas tentarem entender como que o Celso de Mello vai, sendo decano e sendo uma pessoa que tem votos sempre muito consistentes do ponto de vista teórico, filosófico, mas eu não acredito. Eu acho que pode ter um desgaste de curto prazo, pode ocorrer um desgaste de curto prazo, mas eu acho que a médio prazo, o fato de que tenha sido um longo processo, com procedimentos muito precisos e, digamos, esse cuidado de levar em conta o direito das pessoas, isso é uma coisa fundamental na democracia. Quer dizer, nós podemos não gostar de muitos dos acusados, não quero entrar nesse mérito, mas qualquer um deles tem que ter as suas prerrogativas, ou seja, até a última instância garantida
para se fazer justiça. Até para a condenação ter mais força. Até para que sejam condenados, os condenados que vão cumprir, cumpram, não é? Nesse contexto. E mesmo acho que aceitando os embargos, eu não creio que algumas das penas vão ser revisadas. Eu acho que pode haver um outro aspecto ali, formação de quadrilha, alguma coisa, porém, em algumas coisas mais fundamentais, eu acho que vão permanecer. Essa é a minha impressão. E eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, eu acho que pode haver um desgaste sobre essa ideia da impunidade de curto prazo, certamente, mas eu acho que talvez seja um bom gancho para uma rediscussão maior sobre a questão do sistema de recursos no processo judiciário. E daí não entra um desgaste do STF, mas um desgaste do Poder Judiciário... Do sistema como um todo. Como um todo. Quais são os recursos adequados, de que forma? Então, até que limite ele vai respeitar as amplas defesas, as garantias do devido processo legal, a chance de acusados conseguirem rediscutir de modo a evitar arbitrariedades e de que modo o que há que é ensejador de esquemas protelatórios. Né? Então, esse é um debate que acontece na comunidade jurídica há muito tempo. Recentemente, então, o ministro César Peluso colocou uma proposta que ficou debatida dentro do âmbito jurídico, mas não chegou a ser colocada como proposta de fato para mudar o sistema, que era a partir do primeiro recurso, do segundo julgamento, já cumprir a pena, ainda que caibam outros recursos. Né? Sim. Então, Rubens, eu até ia aproveitar e te fazer uma pergunta sobre isso. Eu acho que essa temática dos recursos protelatórios é um ponto extremamente controverso de todo o sistema judiciário e que está ligado com o que nós chamamos antes de impunidade. Eu não estou, nem de longe, eu estaria na posição de negar a possibilidade de que alguém possa, né, recorrer para ter os seus direitos. Né? Isso não faz sentido na democracia. Mas eu não sei se no caso brasileiro nós não temos um excesso de recursos, de possibilidades, que faz, por exemplo, que alguns acusados fiquem 20 anos... prorrogando aí a execução. Tem vários casos nacionais, né? Eu não vou lembrar os nomes agora, mas tem vários casos nacionais o caso recente que a gente tem usado, né, professor, é o do deputado Natan Donadon, que foi condenado em 2010 e a sentença de execução só saiu em 2013, quase 3 anos depois. Sim. E isso porque ele apresentou embargo de declaração, no caso dele não cabia embargo infringente, não teve a votação mínima de 4 votos pela absolvição. E ele entrou com embargo de declaração sobre os embargos de declaração, quer dizer, e aí que foi caracterizada a tática meramente protelatória, né? Sim, eu acho que no final das contas não dá para imaginar que nenhuma instância judicial não erra e nós precisamos de recurso nesse sentido, mas eu acho que tem 2 pontos. Primeiro é que isso não tem só a ver com impunidade. Se a gente está pensando na esfera penal, nós estamos pensando com impunidade. Mas isso é um malefício do judiciário como um todo, seja nas demandas trabalhistas, das batidas de carro, a pensão alimentícia, e é um problema de acesso à justiça, fundamentalmente. E lembrar que nesse sistema faz parte a polícia que vai ali investigar o crime. Enfim, se a gente entrar nessa discussão da impunidade, o buraco é muito mais e o interessante sobre essa decisão dos recursos de embargos infringentes, o alcance dela é limitado especialmente, tem algumas outras hipóteses, mas especialmente ela afeta os processos de ação penal originária, ou seja, que começam no Supremo Tribunal Federal. Se tratam de ações penais de altas figuras políticas. Então, se decide basicamente sobre a possibilidade de isso hoje, né? O governador, o presidente, ele foi fazendo toda a lista. Quem tem direito aí ao então, são julgamentos que sempre vão ser de fôlego, sempre vão ter esse grau de exposição, esse grau de repercussão, e nesse sentido, um grau de transparência e controlabilidade da comunidade muito maior que a maior parte de todo o judiciário. Enfim, é aí que a gente quer um recurso. Mas você acha que a temática dos recursos merece uma revisão e uma reforma? Merece, sem dúvida, especialmente um debate mais qualificado. É um debate que é incipiente, é longo, ele é duradouro, mas ele é incipiente porque se vem de um lado e fala, bom, não, tem que se garantir a ampla defesa e o contrário. Qual ampla defesa? Pois é, a impressão que dá é que esse debate, ele
ele começa, na verdade, ele não começa de fato como um debate, ele começa muito mais como levantando a mão, apontando o problema. Existe um problema, como vamos resolvê-lo? Ninguém não entra no ponto como vamos resolver. Agora, do ponto de vista político, significa que essa temática tem que ser incluída na reforma política, né? Sim, sem dúvida. Não dá para falar de melhorar o sistema democrático no Brasil só olhando questões do legislativo, do executivo. Esse é um tema, acho que o Rubens lembrou bem, de acesso à justiça. Acesso à justiça é uma, digamos assim, uma questão fundamental de cidadania, né? Porque você não tem cidadania, que as pessoas se sentem contempladas se o acesso à justiça, de alguma maneira, está bloqueado. E acho que essas questões todas estão muito ligadas a essa possibilidade. Né? Os olhos no judiciário são bastante interessantes. Houve uma reforma muito importante em 99 para os juizados especiais. Então, indo para outro sentido. Mas né? é bom isso, porque a discussão, o que esse julgamento do Mensalão coloca, acho que é discutir um país, discutir as instituições. Essa que é a minha impressão. Galvanizou, né? Galvanizou uma série de questões. Mas no juizado especial civil foi criado para substituir os tribunais de pequenas causas, e toda a ideia era falar assim, olha, qualquer pessoa pode ir lá, falar para o juiz o que está acontecendo e o juiz decide na hora. Era essa a ideia. E foi apropriada por todo mundo de idiosincrasia, por uma cultura jurídica burocrática que, em grandes termos, assemelhou ao processo normal. Então, a pessoa tem medo de ir para o juizado especial civil sem um advogado, sem um defensor. Então, é muito importante não imaginar que a reforma institucional consegue transformar a realidade do dia para a noite, mas que, uma vez que ela é má apropriada, né? Apropriada de forma indevida, que haja uma denúncia ou abuso contínuo. E esse exercício que a mídia está tendo sobre o controle do mensalão é uma forma muito boa de realizar esse tipo de controle argumentativo. Falando nesse controle e nesse debate em torno do mensalão, como ele é muito impregnado de política, sempre vem à tona a discussão sobre outros mensalões, em especial o mensalão mineiro, por envolver integrantes do PSDB, o partido de mais oposição ao PT. Vocês acham que no estágio que a gente chegou com essa exposição, essa transparência, essa fiscalização e controle mesmo da sociedade em torno do julgamento do mensalão, é inevitável não se ter esse mesmo tipo de controle, de fiscalização e transparência em outros julgamentos semelhantes? E aí o exemplo do mensalão mineiro, ou mesmo casos como o mensalão do DEM no Distrito Federal, qualquer outro esquema de corrupção, me parece, envolvendo altos escalões, figuras importantes da política, vai acabar tendo esse mesmo tipo de escrutínio público. Vocês concordam com isso? Eu acho que se criou uma avenida nessa direção, está se pavimentando essa possibilidade, né? E você tem razão, eu acho que o primeiro caso agora que precisa ser trazido à tona, eu imagino que no Supremo isso está sendo considerado em algum nível, é o caso do chamado mensalão mineiro, né? A coisa de como o PSDB foi envolvido naquela circunstância. Isso eu acho que veio à tona a partir da experiência deste caso com o PT, envolvendo o mensalão do PT. Acho que para o país isso realmente uma fase nova. Não é? O que alguns ministros disseram e de alguma maneira procuraram sugerir é que nós estamos, digamos, numa transição para um momento em que a justiça começa a desempenhar um papel em relação a essas questões extremamente importantes. Corrupção provavelmente é o foco mais importante, central, porque a corrupção tem um efeito de deslegitimar o sistema, e sem falar que retira recursos de políticas públicas, né? Como a corrupção tem essa centralidade, essa digamos assim, nova versão, novo modo da justiça tratar, tem um efeito extremamente importante para o país. Né? Sim, e abriu-se uma tradição de controle dos poderes. Isso é algo que a Constituição de 88 não sanou muito, pelo contrário, para cada um dos poderes. Então, o Executivo e o Legislativo sofrem com falta de accountability. Exatamente. O Judiciário, especialmente, foi uma luta criar o Conselho Nacional de Justiça. É uma luta ter transparência em outros órgãos, como o Ministério Público também, apesar de ter o Conselho Nacional do Ministério Público. E o que o julgamento do mensalão colocou, de uma certa maneira, é uma possibilidade de uma cultura de controle dos uma poderes. Pauta nessa direção. Uma pauta nessa direção. Acho que é interessante. É uma conquista. Veja, nós estamos falando do legislativo em comparação. Né? Nós, na Universidade de São Paulo, no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas que eu coordeno, nós estamos fazendo uma pesquisa, entre outras coisas, sobre o desempenho do Congresso. Né? Uma das coisas que apareceu nesta linha do controle e da accountability que você está dizendo, né? A Constituição brasileira prevê que os presidentes têm que prestar conta anualmente para o Congresso Nacional.
as suas contas, como gastou, em que direção foi, sabe? E o Congresso tem que examinar essas contas. Bom, no caso do governo Fernando Henrique Cardoso, as contas de 8 anos só foram examinadas em 2002, em bloco. E como nós sabemos... Se não me engano, faltou um ano, o último ano ainda faltou, não é? Faltou o último ano depois. E nós sabemos como são essas coisas. Se você examina tudo em bloco, uma série de detalhes que pode ter necessitar passa, não é? E as contas do governo Lula, dos 8 anos do governo Lula, nenhuma conta até agora foi examinada. Recentemente... Então, essa pauta de controle e de accountability que o Rubens mencionou, e que, num certo sentido, o Supremo anunciou e está, digamos, criando as condições para se desenvolver, é uma pauta extraordinariamente importante do ponto de vista do funcionamento adequado das instituições, de responder para a sociedade que as instituições democráticas são melhores do que as instituições do autoritarismo, porque funcionam. Responde, incorpora interesses, preferências, dá conta do que o cidadão está esperando. Né? Agora, precisa funcionar. Precisa assumir as competências previstas. Né? O quanto o legislativo abriu mão do seu papel de controlar o executivo é algo surpreendente e que ainda não... essa pauta ainda não entrou, né? Veja, eu não quero exagerar nesta imagem, tá certo? Mas, em todo caso, chama a atenção que várias sedes físicas do Legislativo foram invadidas, né? Você não teve nenhuma sede do Judiciário em que se tentou invadir. Tem uma diferença da percepção pública sobre as instituições. Acho que, nesse sentido, tem uma coisa muito importante que no Supremo agora está aparecendo, o papel de alguns indivíduos, o papel de algumas lideranças, de algumas autoridades é muito importante. Qualidade da democracia depende também da qualidade dos líderes democráticos. E no caso do Legislativo, claro que tem pessoas de muito valor no Legislativo, mas está faltando alguém que, por exemplo, faça o papel do Joaquim Barbosa, dizer, olha, nós queremos que funcione, nós queremos que seja ágil, nós queremos que as respostas não fiquem com protelações. Não é? Claro, você pode dizer, seria melhor não apresentar o problema como na forma de conflito entre um ministro e outro ministro, nós não precisamos disso. Não é? Mas, em todo caso, o papel das pessoas, dos indivíduos que percebem a sua função e querem melhorar o funcionamento das instituições é crucial nessa fase do Brasil, eu penso. E no parlamento talvez seja o local em que a gente menos vê isso e está no momento de fato crítico de não ter perspectiva de quem apareça com esse papel, não é? Nós estamos precisando de grandes líderes legislativos, né? Mas estão faltando candidatos para não perder a ironia. Queria voltar um pouquinho para o plenário propriamente dito, para a sessão de hoje, até porque já estou vendo em alguns sites aqui algumas declarações do ministro Celso de Mello ao deixar o plenário do Supremo, dizendo que o voto dele está feito, está redigido, estava pronto para ser lido hoje e não houve tempo hábil, porque o Tribunal Superior Eleitoral tinha sessão às 7 da noite, 3 ministros do Supremo fazem parte desta outra corte, da Corte Eleitoral, e precisaram sair, e aí houve a decisão de suspender a sessão do Supremo. Ele diz que vai manter o voto que já está construído, e aí todas as especulações em torno do que ele vai fazer, ele já havia se posicionado levantando a questão da aceitação dos embargos infringentes, depois se disse reflexivo. Não vou pedir para a gente fazer futurologia aqui. Agora, o que esperar do voto do ministro Celso de Mello, sem entrar no mérito se a favor ou contra, mas do como ele deve atuar, de como deve ser a performance dele na sessão de quarta-feira? Que expectativa que vocês têm em torno disso? Bom, primeiro acho que um comentário arriscado da minha parte, de dizer que o ministro Celso de Mello, eu acho que a primeira leitura que se deve fazer essa resposta dele é uma afronta a uma possível situação de querer colocar ele numa enrascada, né, de colocar ele aí a discussão se houve um acordo tácito ou algum tipo de estratégia para estender a sessão de hoje a ponto de deixá-lo para decidir sozinho na quarta-feira? Isso, eu acho que a sinalização que ele dá é a seguinte, olha, se houve alguma estratégia de postergar a minha decisão para que eu pudesse repensar o meu voto, isso não deu certo. E acho que é importante que ele faça esse tipo de declaração. Entretanto, é uma decisão bastante difícil e não há por que imaginar que ele realmente não vá ponderar.
Eu acho que ele é uma pessoa que tem um perfil bastante erudito, isso sobressai nos votos dele. Certamente ele já levantou todas as jurisprudências, todas as razões, todas as doutrinas. Todos os seus próprios posicionamentos. Todos os próprios posicionamentos, mas este é um caso bastante difícil. Se no final das contas, se o direito de defesa... Primeiro se diga, o direito de defesa não é prejudicado se não houver o recurso. Bom, mas e aí? Tem o recurso ou não tem? E essa pergunta ainda fica pendente. E acho que a riqueza do debate que pode surgir nesses dias, por que não influenciar o seu voto, né? Zé Álvaro. Não, eu compartilho muito isso que o Rubens acabou de dizer. Acho que é um voto dificílimo, não é? Mas muito provavelmente, na linha da longa atuação do Celso de Mello, ele vai fazer uma coisa embasada, provavelmente vai ajudar o Supremo, vai ajudar a Corte a definir digamos, um caminho daqui para frente sobre essa questão, né? Sobre como tratar os direitos de defesa nessa circunstância, né? Mas acho difícil fazer uma previsão sobre qual é sobre o mérito do voto dele. Quer dizer, ele tem dois indicadores, né? Tem dois indicadores. Ele teve precedentes anteriores que, num certo sentido, o levou a aceitar embargos infringentes, não é isso? Agora, ao mesmo tempo, em algum momento, ele tomou a iniciativa de dizer que ele é reflexivo, que está pensando. Ora, isso é uma indicação de alguém que está amadurecendo uma questão muito importante. Eu não sei se ele imaginava, sei lá, um mês atrás, 2 meses atrás, que ele estaria nessa situação de um empate 5-5 e agora ele é, digamos assim, o grande jogador que vai ou não marcar o pênalti final e definir completamente a decisão do campeonato. Não sei se ele imaginava estar nessa situação. É uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para um grande jurista. É uma extraordinária oportunidade de, digamos, consolidar as suas próprias convicções, a sua doutrina e até uma perspectiva filosófica que o Celso de Mello tem apresentado sobre o funcionamento do direito. Então, eu acho que obviamente, ele está muito consciente dessa situação, dessa responsabilidade. Pois é, e acho que o Álvaro colocou bem, né, Rubens? Ele está numa posição que pode parecer para alguns ingrata, sob pressão, mas por outro é de muita importância, de muita relevância e para quem está numa função pública, em especial numa Corte Suprema, ainda mais para um decano, né? Pois é, um decano, para alguém que está lá há mais de 20 anos, quer dizer, ele é o ministro mais antigo, foi indicado ainda no governo Sarney, também é uma responsabilidade que para quem tem apreço pelo serviço público, como ele tem. Ele tem um enorme apreço. Tem um enorme apreço, é um ministro extremamente dedicado. Durante todo o julgamento assumiu para si também as suas responsabilidades como decano, como vínhamos conversando. A gente havia comentado logo na primeira semana aqui da nossa parceria esse ano, né, Rubens, que ele assumiu ali o papel de mediador ali dos conflitos entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski, e agora ele se vê nesse papel de mediador do grande conflito no bom sentido, aí, no grande debate que tomou conta da Corte, como mostra esse da controvérsia que apareceu muito forte agora no final do julgamento de hoje, da sessão de hoje, né? No discurso do Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello, não é? E o confronto que ele teve com o ministro Barroso, né? Você lembrou bem, num determinado momento o Marco Aurélio chegou a dizer o novato que desqualificou o colegiado, num certo sentido, revisou o colegiado. Aí o Barroso teve que responder. Ora, essa controvérsia, em parte, agora está dependendo de como o decano do Supremo vai resolver a questão, né? Não é pouca responsabilidade. E eu imagino que o ministro Celso de Mello não levou bem essa colocação do ministro Marco Aurélio, porque ele passou por uma situação semelhante quando ele era um novato na Corte, ele sofreu um certo bullying. Mesmo? Algumas das vezes. Que história que é essa? É comum. Os ministros entram, colocam uma posição e surgia esse argumento: olha, você entrou agora, você não acompanhou o que estava acontecendo. Isso é muito engraçado. Isso aconteceu com o Fux. Aconteceu. Verdade. Né? Mas eu acho que quase um ritual? É quase um ritual ali que passa batido. Mas é o seguinte: eu acho que nós podemos esperar, para o bem e para o mal, uma aula magna
Uma aula magna. Não, eu até me surpreendi com a observação do ministro Marco Aurélio Melo de chamar um colega de novato numa coisa pública, né, transmitida direto. Me surpreendeu um pouco. Né? Mas agora você está dando uma outra versão. Isso tem uma espécie de uma dinâmica, quase que uma dinâmica de incorporação, né, de como as pessoas são devidamente incorporadas. Pequeno trauma. Pois é, para a gente terminar aqui, o nosso tempo infelizmente está quase acabando aqui, mas eu vou colocar uma última questão, que é justamente essa questão do quanto o Celso de Mello é importante, se tornou importante neste momento, do foco que vai ser dado ali. Agora, agora vai ser o exercício total de futurologia. Como é que vocês imaginam a quarta-feira depois do voto dele? As reações que a gente já está vendo ali, todo o volume de reações ao longo... Hoje já foi uma prévia disso. A partir da quarta-feira, seja qual o caminho que tomar, como é que a grande questão que está colocada, seja aceitando ou não os embargos infringentes, é quando as pessoas vão cumprir as suas penas. E aí, o que a gente pode pensar sobre isso? O que dá para se imaginar? Rubens com um olhar mais jurídico, da técnica jurídica, e aí o José Álvaro Moisés com a repercussão que isso pode ter, seja do ponto de vista político, seja eleitoral e seja de sociedade mesmo. E eu querendo passar a bucha da pergunta para o senhor Moisés, mas acho o seguinte, essa foi a tônica o tempo todo. Quantas pessoas vão ser presas? Quando o José Dirceu vai ser algemado? A polícia vai arrombar a porta da casa dele? Não vai ser nada climático, né? Não vai haver esse clima. O próprio ex-ministro José Dirceu parecia que estava esperando isso já na semana passada, ao reunir os seus amigos e tudo, né? Digamos que a decisão seja por encurtar o maior tempo possível. Não vamos receber os embargos infringentes. Decisão dada. Tem que se publicar, reunir os votos, publicar o acordo. Ninguém entrou com recurso, porque pode-se entrar com recurso de embargo de declaração sobre os embargos de declaração, embargo de declaração sobre a decisão que negou os embargos infringentes, pedindo esclarecimentos, e daí pode ir para o Supremo considerar protelatório e daí mandar prender, mas há todo um trâmite. Como o professor Garcês falou, existe um processo, o processo é importante, a sede punitiva tem que baixar e haver mais confiança nos processos, nas garantias e na efetividade desse processo. Eu estou de acordo. Acho que essa é uma boa frase. Tem que baixar a bola da sede punitiva e olhar como a Constituição, como os mecanismos jurídicos contemplam direitos e estão sendo esses direitos respeitados, né? Agora, do ponto de vista político, imaginando que os embargos não sejam aceitos, né, vai haver uma resposta para uma parte da opinião pública que está muito preocupada com a temática da corrupção e com o bom funcionamento das instituições. Havendo aceitação dos embargos, você vai ter uma série de possibilidades de possíveis revisões, em alguns casos, né? Isso eu acho que pode suscitar uma reação do tipo que nós tivemos em junho. As pessoas podem, em algum momento, se mobilizar pelas redes sociais e, de alguma maneira, ver um alvo no judiciário, no sentido de voltar a se mobilizar, pedir funcionamento mais adequado, se indignar. Pode ocorrer, nós não sabemos, né? Digamos assim, do ponto de vista propriamente político, né, é claro que isso é um divisor de água entre os partidos, né? A não aceitação dos embargos favorece, pelo menos em parte, uma percepção da oposição. A aceitação dos embargos vai permitir que, num certo sentido, o PT diga, está vendo? Nós, de alguma maneira, podemos agora revisar, talvez se faça justiça agora. Ou um pouco como na entrevista do ex-ministro José Dirceu, ele sugeriu. Não é? Na verdade, a sugestão que ele faz é que ele não foi propriamente julgado segundo as leis e as regras de funcionamento da democracia, mas ele foi perseguido, ele está sendo perseguido por uma elite que quer puni-lo pelo papel que ele desempenhou. Não é? Essas coisas vão estar em jogo a partir da próxima semana de maneira muito forte, né? E aí na próxima semana nós estaremos aqui novamente, muito provavelmente na quarta-feira já, repercutindo aí a decisão que o Supremo vai tomar
a partir do voto do ministro Celso de Mello, o decano da Corte. Na quarta-feira, na sessão de quarta-feira, o Supremo volta a discutir se aceita ou não os embargos infringentes e caberá ao ministro Celso de Mello dar o voto decisivo, o chamado voto de Minerva, para aí daí sabermos o que vai acontecer, quais são os próximos passos desse processo no Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a participação do professor José Álvaro Moisés, nosso convidado especial, professor de Ciência Política da USP. Professor, muito obrigado por ter vindo. Esperamos nas próximas vezes aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com o professor Rubens, Legal. meu colega. Rubens Gleiser, professor da Direito do GV, nossos parceiros aqui na cobertura do Mensalão. Muito obrigado mais uma vez, Rubens. E semana que vem continuamos aí com a nossa. Mais. Semana que vem tem mais. O Supremo se especializou em cenas do próximo capítulo ali. Talvez nenhum roteiro pré-estabelecido deixasse tanto suspense aí em torno da opinião pública, deixaria a opinião pública com tanto suspense como tem sido essas sessões do Supremo Tribunal Federal. Só eu que fico grato aqui por também estar com esse professor Moisés, além dos textos. Foi uma ótima... O professor Moisés já é o nosso... um grande prazer, já estava te assistindo várias vezes, então agora a gente está Era juntos. você? Não só o professor José Álvaro Moisés, diga-se de passagem. E você que nos acompanhou aqui na TV Estadão, agradeço mais uma vez a sua participação, a sua audiência. A gente volta semana que vem, continuando aí a analisar, a debater as decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito do julgamento do processo do Mensalão. Muito boa noite e até lá.